Tá, vamos lá então. Bom, essa apresentação aqui, pessoal, eu apresentei ela na Agile Brasil 2019, ou seja, do ano passado. Para quem não conhece o Agile Brasil, ele é um dos maiores eventos de agilidade em desenvolvimento de software aqui do país. A edição do ano passado foi em Belo Horizonte. Então, o nome da apresentação é Adoção Ágil, um relato de experiência de 2 times distribuídos. Eu fiz essa apresentação aqui com outra pessoa, que é o Thiago Vidal, lá da Federal de Pernambuco. Eu vou explicar mais ou menos o contexto dessa apresentação aqui. Bom, uma pequena mini biografia. Eu sou coordenador de projetos aqui do CID, fica em Campinas. Eu tenho uma ligação muito forte com o Triângulo Mineiro, especialmente Uberaba e principalmente Conceição das Alagoas, fica bem próximo daí. Meus familiares são dessa região e eu também posso considerar que eu sou daí. Só que eu passei boa parte da minha vida aqui em Campinas. Eu fiz graduação em engenharia de computação aqui na PUC e fiz mestrado também em engenharia de computação no IPT, que fica dentro da USP. Também tenho 2 pós-graduações, uma de gestão de projetos e outra de engenharia de software, algumas certificações, e eu tenho algumas palestras por aí. Aqui eu destaco aqui entre elas é o Agile Conference, que é o maior congresso de agilidade que a gente tem no mundo inteiro, que acontece anualmente nos Estados Unidos. Eu fui lá em 2015. Sou coordenador também do TDC São Paulo, fui de 2018, 2019, de uma trilha chamada Management 3.0, ou Gestão 3.0. E também sou professor de MBA numa faculdade chamada FIAP, lá em São Paulo. Bom, o Thiago ele fez a apresentação comigo, que a intenção era apresentar junto no Agile Brasil do ano passado. O Thiago ele é gerente de projetos lá na Federal de Pernambuco. E a gente faz projetos juntos profissionalmente aqui entre CID e a Federal de Pernambuco. Tem bastante experiência também e eu estou representando ele aqui. Bem ele e também todo o time que a gente trabalha. Okay? Então, nada que eu vou falar aqui foi feito por mim, somente por mim, e eu também somente pelo Thiago. Pelo contrário, tem um monte de gente que participou de tudo desse relato de experiência que eu vou falar aqui. Bom, vamos lá então. O título dessa apresentação, pessoal, ele fala de adoção ágil. Tem uma pequena diferença entre quando eu falo adoção e transformação. Adoção, ele está mais ligado a práticas, a métodos, a formas de trabalho. Então, quando eu falo de transformação ágil, eu estou falando de uma coisa um pouco mais cultural, uma coisa de eu vou mudar um pouco a forma das pessoas pensarem ali. Não é isso que a gente tentou fazer nesses 2 anos e pouco de trabalho entre CID e a Federal de Pernambuco. E aqui a gente tentou mesmo colocar algumas práticas ágeis para poder melhorar os nossos projetos, as nossas entregas, o nosso ambiente de trabalho. Basicamente é isso. Então aqui eu tenho uma frase do Jürgen Apelo, que foi o criador do Manage 3.0, que ele fala o seguinte: adoção e transformação são totalmente diferentes, né? Uma adoção então muda o que se faz e uma transformação muda quem se é. Então tem uma grande diferença aqui entre os dois conceitos. Por isso que essa palestra é sobre adoção ágil. Claro que o nosso objetivo, pessoal, quando a gente está numa empresa, é fazer a transformação ágil, né? Que é o caminho perfeito, mas na minha humilde opinião, para poder fazer a transformação ágil, eu preciso fazer primeiro uma adoção. E depois chega nessa transformação que é um pouco mais complicada. Qual que é o contexto dessa apresentação? Bom, eu trabalho no CID. O que é o CID? É uma empresa aqui de Campinas. Ela foi fundada em 2004. É um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. A gente faz pesquisas desde... a gente tem produtos, o nosso foco é cloud, é segurança, é o ramo de IA, IoT, financeiro, agronegócio, automotivo. Então, tem uma série de
pilares que a gente chama, que a gente faz pesquisa em cima desses carinhas. E, juntamente com a Federal de Pernambuco, ou mais especificamente o Centro de Informática que fica dentro da Federal de Pernambuco, a gente tem times parceiros, então a gente tem times de desenvolvimento de software para poder criar produtos para a Samsung do Brasil, especificamente aqui do Brasil. Então, para vocês terem ideia, na Federal de Pernambuco a gente tem, sei lá, aproximadamente umas 50 pessoas espalhadas entre perfis como desenvolvimento de software, como desenvolvedor, analista de negócio, analista de POs, teste, UX, UI, a parte de design. Aqui no CID também a gente tem toda também a linha de produção de software, então a gente tem os gerentes de projeto, a gente tem os POs, os arquitetos de software. Então a gente trabalha de forma conjunta para poder fazer produtos, nesse caso, desse case que a gente está apresentando aqui para a Samsung, né? Então esse é o cenário que a gente fez essa apresentação. Vamos lá então. O que eu faço no CID? Eu sou gerente de projetos, coordenador de projetos, gerente de projetos no CID. Então eu coordeno esses times aqui junto com outro gerente de projeto que fica na UFPE para poder gerar produtos com uma qualidade, de excelência qualidade aqui para a Samsung e depois vai para o mercado interno aqui brasileiro. Bom, existe um agilista bem famoso, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, ele chama-se Michael Sarrota, esse cara aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo. Ele tem um livro até publicado na Infoque chamado Transformação e Adoção Ágil. E tem um artigo que ele fez que chama-se A Model for Thinking About Organizational Change. Basicamente, ele fala-se sobre a transformação organizacional, né? Então, ele criou aqui um tipo de um diagrama que ele se divide em 3 pilares. Tem a parte tática, que como nós trabalhamos, né? Tem a parte estratégica, que o que nós queremos alcançar, e tem a parte cultural, que o que a gente quer ser. Bom, como eu falei para vocês, essa adoção ágil que a gente está tentando implementar no CID e também na UFPE, não vai muito nessa parte cultural aqui. É claro que a gente um dia está querendo partir um pouco para isso aqui, mas o nosso foco são essas estrelinhas aqui, pelo menos nesse tempo que a gente está trabalhando, que é foco no cliente cada vez mais, qualidade, processo, práticas de trabalho, comunicação. Não tinha nesse artigo aqui do Michael Sarrota um item que a gente acha muito essencial, que são as pessoas, né? Então, a gente vai falar também das pessoas aqui do time. Então, esses caras estrelinha aqui são os caras que a gente vai falar aqui nessa apresentação. A gente vai começar com um que é o Customer Focus ou foco no cliente. O que é esse cara? Quando eu falo foco no cliente, é direcionar todo o time de desenvolvimento para pensar como o cliente gostaria que ele tivesse o produto dele. A gente tem um conceito em engenharia em desenvolvimento de produto, engenharia de software, que é o conceito de eficácia. O que é eficácia? É fazer a coisa certa, né? Então, quando a gente está fazendo um produto focado aqui no cliente, a gente tem sempre que pensar o que ele realmente está querendo, né? E não começar a inventar coisas que ele nunca vai usar. Então, a gente tem uma série de atividades, uma série de técnicas que tenta focar no cliente. A gente tem uma palavra aqui que a gente usa muito, que é a dor do cliente. Qual é realmente a dor do cliente que ele tem hoje? Então, baseado nessa dor, a gente pode fazer um produto de software ou não. E aí começa a brincadeira. Bom, para focar no cliente, uma das principais técnicas que a gente usa é esse cara aqui, ó. É a jornada do cliente, né? A jornada do cliente é como se fosse um canvas como esse aqui, que a gente coloca, vai mapear toda a jornada do cliente para resolver um determinado problema. E nessa jornada do cliente, a gente pode ter alguns
algumas coisas que o nosso cliente não está gostando, né? Quando acontece esse tipo de coisa, a gente coloca aqui embaixo, tem sentimentos e emoções. Não sei se vocês estão vendo aqui no meio dessa tabela. A gente vai mapeando os passos que não está tão legal para aquele nosso cliente. Quando acontece esse tipo de coisa, quando tem situações que a jornada do cliente, tem pontos da jornada do cliente que a gente pode melhorar, é ali que a gente vai atacar para poder melhorar algum problema dele. Então, jornada do cliente é como se fosse toda a rotina do cliente para poder fazer determinada atividade, né? E nessa rotina a gente está investigando algumas coisas para a gente poder melhorar. Quando a gente identifica algumas coisas para poder melhorar nessa jornada do cliente, a gente já vai pensar em nível de automação, em nível de software, como que a gente melhora isso. E aí a gente vai para a jornada do usuário. Na jornada do usuário, a gente agora está usando, por exemplo, aqui um aplicativo. Né? Então, imagina que a gente tinha lá um fluxo de trabalho, vou voltar aqui, uma jornada do cliente, em algum ponto da jornada do cliente tem ali algum problema. Né? Aqui na jornada do usuário, eu vou tentar resolver esse problema através de algum sistema de informação. Então, no caso aqui, eu mapeei como que o técnico, no caso aqui o usuário, como que ele ia resolver o problema naquele ponto, né? Então ele ia abrir a aplicação, ele ia preencher aqui uma ordem de serviço, ia tirar foto, ele ia assinar digitalmente, ia fazer o upload do report. No caso aqui ele tinha um problema, né, de específico problema de poder fazer um relatório e fazer o upload desse relatório em um sistema. Então, a gente fez uma jornada de usuário dentro de um sistema que a gente vai desenvolver para poder resolver um problema da jornada do cliente que a gente viu aqui nessa figura. Bom, beleza, a gente apresenta para o cliente essa jornada do usuário, a gente pode fazer protótipos aqui para poder que o cliente possa mais ter visibilidade do que ele vai ter depois em produção. Quando ele aceita, a gente vai fazer o quê? A gente precisa pegar essa jornada do usuário aqui e transformar em requisitos para os desenvolvedores. Né? Como que a gente faz isso? A gente faz através de histórias de usuário. Antigamente a gente escrevia requisitos de software. Né? O que é requisito de software? São frases, são textos que um desenvolvedor consegue ler e consegue implementar através de um software, né? Em um software, para poder fazer um software. E geralmente esses documentos eram enormes, né? E demorava-se muito para poder ler e às vezes estava faltando até informação para aquele desenvolvedor. Bom, história de usuário é o oposto. A gente tem um simples cartão, um simples post-it como esse cara aqui, no formato tipo como esse quem aqui é um usuário. Eu quero que esse usuário, eu quero fazer alguma coisa, né? Para e por que ele quer fazer. Então ele coloca numa única frase a funcionalidade que vai ter naquela aplicação. Por que histórias é muito pequeno, né? A gente vai, em vez de fazer documentações super enormes, a gente vai escrever em um cartãozinho o essencial, porque agora a gente está dando destaque mais para poder conversar na parte da conversação. Então tem o cara que está escrevendo os requisitos, que a gente chama de dono do produto, ele escreve ali os requisitos, mas pode ser que algum detalhe esteja fora, né? Então com isso, a gente tem mais conversação entre o cara que está escrevendo e quem está fazendo ali o software, no caso do desenvolvedor. Então é uma ligação, a comunicação tem que estar bem afiada entre essas duas pessoas. E quando essa conversação uma pessoa não entende, ela não está confirmando aquele entendimento, né? E começa toda uma conversa para poder entender o que o dono do produto, o analista de requisitos quer que o desenvolvedor possa desenvolver naquele software. Existe uma
palestra que eu fiz, eu não me lembro o ano que foi, ele está aqui embaixo, ó, que são os antipadrões para escrita dessas histórias de usuário aqui. Então, no caso, eu estou falando para vocês como escreve uma história, né? Como que o desenvolvedor ele consegue entender a escrita de uma história. Aqui nessa palestra aqui, que eu coloquei aqui embaixo, tem um link aqui. No Agile Brasil, eu acho, se não me engano, de 2018, eu fiz uma palestra de o que você não deve fazer para poder escrever essa história aqui. Eu chamei de, que a gente chama de antipadrões para história de usuário. Então, acho que se vocês acharem interessante, vocês podem entrar aqui nesse endereço, tem todas as minhas palestras, eu acho que é legal vocês também dar uma olhada. Bom, com isso, só recapitulando, voltando aqui, a gente tem a jornada do cliente, com isso a gente tem a jornada do usuário, e aqui eu tenho os requisitos para poder desenvolver o software, ok? E com isso eu consigo passar para o meu desenvolvedor e desenvolver lá o meu sistema. Bom, uma outra coisa que acontece muito em desenvolvimento de software, pessoal, é priorizar as funcionalidades, né? O que vem primeiro, o que vem depois para eu poder desenvolver no software. Geralmente, às vezes, não sei ainda dizer, mas muitas vezes o nosso cliente não sabe muito bem o que é prioritário, o que é menos prioritário. Então, vocês podem fazer tipo de uma matriz como essa aqui, que você divide entre esforço. O que é o esforço? É o quão difícil eu consiga desenvolver aquela funcionalidade. E valor, o quanto importante essa funcionalidade é para o meu cliente. Então, por exemplo, se você tem um esforço pequeno de desenvolvimento e um valor alto, poxa, esse cara então aqui é prioridade 1 para mim desenvolver. Agora, se eu tenho um esforço alto, vou demorar muito tempo para poder desenvolver aquele software, aquela funcionalidade. E o valor, mesmo assim, ele é alto, poxa, essa prioridade é 2, ele vem depois da prioridade 1. E assim sucessivamente. Eu vou dividindo as histórias que eu fiz aqui, que a gente conversou aqui, a gente vai colocando nesse quadrado aqui e verificando o que é mais prioritário, o que é mais, o que é menos prioritário. E com isso a gente vai validando com o nosso cliente se ele concorda ou não. Nosso grande objetivo, pessoal, é fazer um negócio chamado MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável, né? É o que, por exemplo, eu quero me locomover. Só que para eu poder fazer um carro direto, às vezes é muito custoso. Então, por que eu não gasto um tempo bem menor para poder fazer um skate aqui? Mesmo assim, eu consigo me locomover, né? Então, em períodos curtos de tempo, eu vou desenvolvendo, vou colocando coisas novas, eu vou evoluindo, tipo, o meu software, o meu produto, até chegar no nível, no caso aqui, do carro. Então, isso é um conceito de MVP que a gente sempre utiliza aqui. É tentar identificar qual que é o mínimo produto que aquele cliente quer para colocar em produção. Se a gente fizer tudo que o cliente quer, a gente pode demorar muito tempo e isso pode ser um grande problema de mercado, né? A gente demorar muito tempo para colocar em produção. Então a gente precisa identificar o que é importante para colocar em produção e depois incrementando esse produto até chegar no produto final, que no caso aqui, exemplificando, né, uma analogia seria o carro. No caso aqui de sim, pessoal, não adianta nada eu fazer uma roda, eu não vou conseguir me locomover com uma rodinha só, né? Então isso aqui não é um MVP, não é um mínimo produto viável, né? Para eu poder um MVP é tipo esse cara aqui que o mínimo do mínimo eu consigo fazer alguma coisa com ele. Beleza. Uma outra coisa que acontece com frequência em nossos projetos, pessoal, é o cliente chegar e falar assim, poxa, Fred, até quando esse projeto vai? Até quando que esse projeto vai terminar? Bom, o que a gente faz nesse caso quando o cliente pergunta isso para vocês? Tá vendo essas linhas aqui? Essas linhas como se fossem histórias, ok? São identificação de histórias.
nessas identificações de histórias eu posso colocar o esforço. Eu posso colocar o esforço em pontos, em horas, em semanas, em dias, conforme vocês quiserem. E eu vou dividindo essas histórias aqui em ciclos de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, que é o Sprint 1 aqui. Eu tenho o Sprint 1, que é o primeiro entregável, assim, a gente pode imaginar. Pode ir para produção ou não. Geralmente vai para produção. Então, aqui eu tenho um primeiro sprint, eu tenho os esforços, né, que são a estimativa de tempo, e eu vou depois dividindo o desenvolvimento em sprints. Bom, com tudo estimado, pode ser em pontos, para quem conhece Scrum aí, pessoal do canal, ou em horas mesmo, eu posso fazer gráficos desse tipo aqui, ó, que está na sua direita. Eu consigo identificar uma projeção ideal com uma capacidade mínima e uma capacidade máxima. Quando é capacidade máxima, quer dizer o seguinte: quando o meu time está performando, está realizando com uma velocidade bem além do ideal que eu imagino. Agora, a capacidade mínima é alguma coisa aconteceu com o meu time que eu não previa, e se acontecer, pode ser que demore um pouquinho mais do ideal. Então, por exemplo, aqui, eu estou prevendo que vai acabar entre setembro e outubro. Agora, se meu time demorar um pouquinho, por alguma razão, que eu vou considerar a capacidade mínima, ele vai entregar aqui entre outubro e novembro. Eu consigo, através desse burn-up, que é um gráfico como esse tipo, identificar os intervalos de entrega, né? Então, quando o cliente pergunta para você, poxa, Fred, quando que eu vou entregar esse software, né? Olha, no melhor caso, essa linha verde aqui, que está agosto, setembro. O ideal, o mais provável é setembro, outubro, e o que mais vai demorar, outubro, novembro, né? Tem um outro gráfico também aqui que é a quantidade de coisas que falta para poder desenvolver. São essas colunas aqui que estão em um azul um pouquinho mais claro, né? E tem essa linha vermelho aqui que é o ideal. Tá vendo essa linha? Vocês estão vendo essa linha verde aqui? Quer dizer o seguinte: o meu realizado está um pouquinho abaixo do ideal, ou seja, eu estou um pouquinho atrasado em relação à entrega no meu projeto. Então pode ser que eu caia um pouco aqui nessa capacidade mínima e não entregar conforme está no ideal aqui. Pode ser que entregue um pouquinho depois. E eu vou monitorando aqui conforme o tempo vai passando. Então, com isso, eu consigo falar para o meu cliente, poxa, eu vou te entregar o projeto entre esses 3 períodos aqui, ok? Fazendo uma projeção para ele. Uma outra coisa que a gente faz por aqui, pessoal, para quem trabalha com Scrum, essa figurinha aqui, a gente tem a sprint, né? O que é a sprint, pessoal? Para quem não sabe, é o tempo que a gente está desenvolvendo o software, né? E pelo Scrum, no final desse tempo que a gente mostra para o cliente. Então, aqui, vamos supor, tradicionalmente, no máximo de um mês, 4 semanas. Depois de 4 semanas de desenvolvimento, eu chego no meu cliente e faço uma sprint review, que é mostrar para o meu cliente o que já foi desenvolvido. Só que pode ser que 4 semanas seja um tempo bem complicado ou bem longo, né? Que a gente já está notando agora. O que a gente faz, né? Para que possa mitigar algum risco do que o cliente, quando vê alguma coisa, ele não gostar. A gente pega, quando acaba alguma funcionalidade desenvolvida, a gente tenta mostrar para o nosso cliente o que foi feito. Com isso, ele já nos dá feedback e, se for o caso, a gente ali já tenta adaptar naquela mesma sprint. Então, a gente não espera 4 semanas, por exemplo, para poder mostrar o produto desenvolvido e correr o risco dele falar assim, poxa, Fred, não é aquilo que eu pedi para você. Então, por exemplo, uma abordagem é a cada funcionalidade que a gente faz no desenvolvimento do software, a gente vai lá e mostra para o nosso cliente. Uma outra coisa que facilita muito, que eu já falei aqui, pessoal, é o protótipo navegável. Então, antes de começar qualquer desenvolvimento, principalmente quando aqueles desenvolvimentos bem complexos,
a gente faz um protótipo navegável, né, utilizando alguma ferramenta de design aí. Então, primeiro a gente prototipa, faz as navegações, mostra para o cliente. Se ele quiser alguma modificação, a gente altera esse protótipo e depois mostra para ele até fechar esse protótipo, a gente para depois começar mesmo o desenvolvimento daquela parte do sistema. Pessoal, até agora tá tranquilo? Alguém aí está querendo tirar alguma dúvida? Tá de boa? Deixa eu ver aqui, comentários. Beleza. Vamos lá então. Bom, para que a gente faça um software para o nosso cliente, pessoal, nosso foco é o cliente sempre, como eu falei para vocês, a gente quer saber a dor deles, a gente precisa de algum processo de desenvolvimento de software. Né? Então, processo de desenvolvimento de software, método de desenvolvimento de software, é aquilo que nos facilita, nos organiza para poder desenvolver um software. Bom, existem alguns por aí no mercado, né? A gente aqui eu mostro 3, mas qual que você usa, Fred? Cara, depende do projeto. Então a gente não é tão assim viciado em algum desses métodos aqui que vocês já ouviram falar. Tem o Scrum, tem o Kanban e tem uma mistura dos dois que é o Scrumban. A gente também, em alguns projetos, claro, a gente não pode desprezar o Cascata, mas a gente precisa saber em que tipo de projeto a gente usa o Cascata. Né? Então, dependendo do tipo do projeto, a gente pode utilizar um desses métodos aqui de desenvolvimento, ok? Um desses frameworks de desenvolvimento. Cada um desses métodos tem aqui tuas atividades, tuas cerimônias, teus papéis, né? O Scrum, o Kanban, o Scrumban. Às vezes a gente faz o by the book, que é mesmo fazer certinho. Às vezes a gente faz adaptando algumas coisas, então depende muito das características do projeto e do time que a gente está trabalhando. Mas o mais importante é isso aqui, ó, seguir um pouquinho, lembrar desse manifesto ágil, né? Que ele fala o seguinte: são 4 princípios, né? São 4 valores que ele fala: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, trabalhar software funcionando mais do que uma documentação grande, colaboração com o cliente mais que negociação de contrato, responder às mudanças mais que seguir um plano. Então, a gente, no dia a dia, se você for gerente de projetos, coordenador de projeto, algum líder de time de desenvolvimento, e se você quer colocar agilidade no teu processo de desenvolvimento, isso aqui tem que estar bem, a gente fala, tem que estar na veia dos desenvolvedores, na veia do teu time, né? Para que a gente faça conforme está escrito aqui, né? Porque situações do dia a dia pode acontecer e você tem que estar lembrando desse manifesto aqui para que as coisas funcionam bem. Uma outra coisa que a gente tenta seguir também é o Lean, né? O Lean basicamente é eliminação de desperdício, pessoal. Verificar se alguma coisa do teu processo tem desperdício, né? Tem alguma coisa estranha ali que a gente pode remover. Então, quanto mais lean, quanto mais enxuto o teu processo, melhor para você, ok? Você vai ter menos problemas ainda. Então, isso é uma mistura, então. Pode ser um desses carinhas aqui, claro, o Cascata também tá, não coloquei aqui. Tem o Scrum, tem o Kanban, tem o Scrumban, o manifesto ágil, a gente tem que estar atento e também estar antenado com os princípios Lean aí. Bom, baseado nisso, a gente tem um fluxo de trabalho, o time de desenvolvimento, nosso time de desenvolvimento tem um fluxo de trabalho baseado nesse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês. Como que funciona, então? Chegou uma demanda da Samsung, a gente, primeiro, então, verifica a dor da Samsung, que ela está precisando, é realmente uma dor, o que a gente pode fazer para poder melhorar aquela dor. E aí a gente cria as histórias que a gente viu lá atrás, ok? Aquelas histórias a gente coloca aqui no to-do, né? Aqui no to-do, nessa raia to-do para fazer. Então a gente coloca todas as histórias aqui, né? A gente coloca aqui.
Quer dizer, todas as histórias não, são aquelas histórias que, depois do planejamento da Scrum, o time falou, poxa, eu consigo fazer essas histórias e vamos para o ciclo de desenvolvimento, ok? Então aqui tem as histórias que a gente acha que vai conseguir na sprint. Bom, tem uma segunda raia, que é o ongoing, né? O em desenvolvimento, que é o seguinte, o desenvolvedor ele vem aqui, pega uma história que está em to-do e começa a desenvolver. Né? Então, aqui no to-do, as histórias estão priorizadas. Quanto mais para cima, as histórias são as mais prioritárias, são os requisitos de software mais prioritários. Quanto mais para baixo, menos prioritário. Então, o desenvolvedor vai lá e começa a pegar essas histórias e vai colocando aqui em ongoing, né? Em andamento. Quando ele acaba de desenvolver, ele coloca numa fila que a gente chama de Ready for Code Review. O que é esse cara aqui? Quando a gente acaba de desenvolver, um desenvolvedor acaba um desenvolvimento, um código específico, uma outra pessoa, um líder do time, ou um cara mais experiente, uma outra pessoa, um outro desenvolvedor, vai pegar esse código e começar a revisão do código. Ele faz a revisão baseado em alguns guidelines, né, alguns guias, e verifica se tem a sintaxe da linguagem de programação e algumas outras coisas, ok? Se tiver alguma coisa estranha, ele chama o desenvolvedor e começa a verificar aquele código e mudar o código, ok? Então tem esse Ready for Code Review e Code Review aqui, que é essa outra coluna. Tem esse, o Ready for Code Review, na verdade é uma fila, né? Como eu estou passando uma atividade de uma pessoa para outra pessoa, eu preciso colocar na fila para que uma outra pessoa venha e pegue essa atividade. Né? Então, por isso que tem essa fila ready, é uma fila de revisão de código. Ok? Então, terminei o Code Review. Aqui no Code Review, eu vou colocar numa outra fila chamada Ready for Integration. O que é esse cara? Pronto para integração. Hoje, algumas atividades eu não consigo fazer ao mesmo tempo a parte de front-end e a parte de back-end. Né? O mesmo desenvolvedor fazer o front e o back, em algumas situações. Nessas situações onde o desenvolvimento back-end começou primeiro e um outro desenvolvedor começou a fazer a parte de front-end, vai ter essa coluna aqui de Ready for Integration, que uma hora vai juntar tanto a parte de back-end, tanto a parte de front-end. Né? Então, aqui é a junção dessas duas partes. Né? Então, esses desenvolvedores se juntam e façam ali a parte de front e a parte de back. Ready e a parte de Under Integration ali, né? Aqui é a fila, né? Quando alguém estiver disponível, quando o desenvolvedor de front e o desenvolvedor de back estiver disponível, eles pegam e mandam para Under Integration, que é quando faz a integração dessas duas partes. Bom, fazendo a integração, pessoal, eu mando para uma outra filinha que o Wait for Build. Né? Então aqui, tipo, é uma fila que está esperando fazer a build. O que é a build? É colocar em ambiente de teste. Né? Então, juntar todo o código que está prontinho para poder fazer os testes por um outro time, que é o time mesmo de testes. Né? Então, quando eu faço a build e mando para o Ready for Test, quer dizer o seguinte, equipe de testes, aqui essas histórias já estão prontas para vocês testarem. Ok? Então, quando alguém do time de teste está disponível para poder testar, ele pega da fila de teste e manda para under test e começa a fazer o teste. Estando tudo ok no under test, começou a fazer o teste, está tudo ok, ele coloca para Doni e teoricamente estaria disponível para colocar em produção. Ok? Bom, isso é um overview bem rápido de como é o nosso fluxo de trabalho de desenvolvimento. Tem coisas um pouco mais complicadas porque os nossos testadores eles também fazem testes automatizados, né? Então ele não fica somente nessa parte final do fluxo aqui. Então, durante o desenvolvimento das funcionalidades, os testadores também estão
desenvolvendo os testes automatizados, né? O nosso objetivo é, quanto mais teste automatizado, melhor para a qualidade do produto, né? Então, quanto mais ter cobertura de teste, melhor para o produto, melhor a qualidade. Então, os testadores, eles têm mais de uma atividade, mais do que fazer essa última parte aqui de fazer o teste. Eles também escrevem os testes. Os desenvolvedores também, além de poder fazer a codificação mesmo da funcionalidade, eles também têm a função de criar lá os testes unitários deles também, ok? Então, tem toda essa parte de qualidade de software que está aqui nesse fluxo. Bom, a gente tem algumas regrinhas, na verdade, 3 regrinhas para que isso aqui funcione. A gente chama isso de políticas explícitas. A primeira delas é atenção aos impedimentos. O que é impedimento? É quando alguma história tem algo que precisa ser feito. É uma história que está com algum problema e essa história não está conseguindo fluir pelo quadro, né? Então ele está com impedimento. Quando acontece esse tipo de coisa, um determinado desenvolvedor ele tem que parar o que ele está fazendo e resolver esse impedimento para que depois a história possa fluir por esse quadro aqui. Uma outra política explícita, que é a segunda aqui, é atenção às filas, são essas vermelhas aqui, né? Então, quanto mais itens na fila, pior é, né? A gente não está conseguindo fluir no quadro. E uma outra frase que é do Kanban, para quem trabalha com Kanban, é pare de começar e comece a terminar, né? Então, em vez do desenvolvedor pegar 3 atividades para poder fazer em paralelo, ele vai ter que pensar o seguinte: poxa, não posso pegar mais muitas coisas em paralelo. Eu vou ter que pegar uma coisa, faço e tenho que terminar para poder pegar a próxima atividade. Então pare de começar e comece a terminar. Ele não pode ficar paralisando muitas coisas, focando na atividade que está em andamento até o final do fluxo. Em relação ao processo de desenvolvimento, a gente tem um conceito de definition of done, que é a definição de feito. Então, existem alguns testes que a gente faz teste de aceitação de feature. A gente chama de feature acceptance. O que é isso, né? O que são esses testes? São testes de cenário básico que tem que estar funcionando, ok? Então, são testes que precisam estar tudo ok quando forem executados eles. Por que isso é importante? Alinhou para o segundo item aqui, um alinhamento de expectativas entre o FPE e o CID. Então, acontecia alguns casos que acontecia o seguinte: a gente achava, o CID, que algum tipo de teste era importante, aquele erro era importante ter corrigido, e o FPE achava que não era tão importante corrigido, e vice-versa também acontecia. Quando a gente faz o Feature Acceptance, é pegar um conjunto de testes que a gente acha, isso no início da sprint, a gente está marcando esses testes. Olha, esses testes precisa passar mesmo para chegar ali nos testes finais e o pessoal de teste fazer lá os testes dele. Então, como se fosse testes mesmo básicos que precisa estar ok e no desenvolvimento de software. Gatekeepers, pessoal, o que esse cara aqui faz? Aqui, vou voltar aqui. Cada a cada fila não, a cada coluna dessa representa algum estado no processo de desenvolvimento. Só que passar de uma coluninha para outra tem alguns requisitos básicos, né? Tem algumas pré-condições para poder passar de uma coluna para outra. Isso a gente chama de gatekeepers, né? Tem alguns requisitos, então, de aceitação de cada etapa. Então, por exemplo, para começar o desenvolvimento, a gente precisa ter o Definition of Ready, né? Que é o DOR. Então, o requisito tem que estar bem escrito, o time tem que ter lido, tem que ter entendido aqueles requisitos. Então, isso que é um gatekeeper para poder começar o desenvolvimento, né? Tem também o Feature Acceptance, que
é um gatekeeper, né? Então, para poder, vou voltar aqui, para poder passar de under test para Done, todos os testes de aceitação tem que estar tudo ok, senão não pode passar de Done. Então, isso é um gatekeeper, né? É um exemplo de gatekeeper. Bom, uma outra coisa que a gente usa bastante, isso já é do Kanban, para quem trabalha com Kanban já deve estar habituado com isso, são classes de serviço. E são classes de serviço, a gente utiliza classe de serviço para poder mapear situações que acontecem no andamento dos projetos e quando acontecer o time já sabe como atuar. Né? Então, por exemplo, surgiu um bug em produção, pessoal. Como que o time vai atuar quando aparecer um bug em produção e tendo desenvolvimento em andamento, né? No caso aqui, a gente mapeou como uma classe tipo urgente, quando tem um defeito, tipo de trabalho, é um defeito impeditivo, por exemplo, um bug, e aqui tem todo o passo a passo do que o meu desenvolvedor precisa fazer. Né? Então, no caso aqui, ele tem um dia para corrigir aquele bug urgente, para a gente colocar uma atualização no ambiente que está dando erro. Okay? Então, é mapear situações que pode acontecer no dia a dia, e quando acontecer, o desenvolvedor ter já ciência do que fazer. Então, a gente tem algumas classes de serviço aqui, uma delas que a gente tem mapeado. O grande objetivo é esse aqui, quando a gente faz classe de serviço, é reduzir o tempo de bloqueio, né? Principalmente quando algum bug de teste, né? Reduzir o tempo de espera em filas, o wait for build, enfatizar os itens para dono. Então, basicamente é o seguinte, a gente precisa fluir os cardzinhos durante os cardzinhos que eu falo são as histórias. A gente precisa fluir as histórias naquele quadro o mais rápido possível, o mais eficiente possível. Esse é o nosso grande objetivo. Aqui, pessoal, é bem interessante esse gráfico. Não sei se vocês já têm conhecimento sobre o CFD. Também é um gráfico vindo do Kanban. É o Cumulative Flow Diagram. E ele mostra o seguinte. Imagina um projeto, pessoal, de 2018, o mesmo projeto um ano depois, ok? Esse gráfico aqui da direita. Esse projeto, em 2018, aqui eu tenho um ciclo de desenvolvimento de, sei lá, um mês. Aqui também de um mês, ok? Bom, nesse gráfico aqui, olha só a quantidade de coisas que está desenvolvendo e não estão sendo entregues para poder fazer teste, né? Então, somente no final do ciclo de desenvolvimento, somente no final da sprint, que eu coloco para testes e aí depois vai para Done ou para produção. Então, eu demoro muito para que coloque uma funcionalidade, coloque uma feature para testes, né? Esse tempo todo aqui estou falando do lado esquerdo, essa linha, esse gráfico todo cinza aqui, praticamente está só o desenvolvimento trabalhando, né? O time de testes, claro, está desenvolvendo ali alguns testes automatizados, mas ele não está ainda fazendo os testes finais, né? Está demorando para que eles façam o teste final. Bom, pessoal, a gente fez algumas ações e olha só o gráfico da direita. Desde o primeiro dia, né, a gente já está colocando coisa que é o wait for build, ó, acho que essa cor aqui, deixa eu ver isso aqui, é um marronzinho. Desde o início do ciclo de desenvolvimento, a gente está colocando já coisas para poder testar e, consequentemente, depois para a Done, se a gente quisesse também para a produção. Né? Como se fosse uma escadinha, pessoal. Olha a diferença entre um ano antes e um ano depois do mesmo projeto, do mesmo time, como que eles estavam trabalhando. Né? Então, aqui, praticamente a cada semana, a cada três dias, 4 dias, eu estou conseguindo pegar alguma coisa e mandar para o meu cliente ver o que está acontecendo. Né? Aqui não, no gráfico da esquerda. Estou demorando muitos dias para poder entregar alguma coisa para o meu cliente e correr o risco dele falar, poxa, Fred, não é isso que eu pedi para você. O mesmo gráfico de um ano depois de um ano depois, né? 2018, 2019. Aqui no gráfico de cima,
50% das histórias, das funcionalidades que eu estava desenvolvendo foram entregues em 25 dias, né? Somente depois, 25 dias ou mais. Olha só, um ano depois, em 11 dias, 10 dias, a gente já tinha uma coisa, 50% do que foi planejado já estava pronto. Então, a gente diminuiu bem essa quantidade de dias e a gente está entregando, olha o gráfico de baixo, bem frequente as coisas, né? Então, quase todos os dias a gente está conseguindo entregar coisas para poder fazer teste e, consequentemente, se a gente e chamar o cliente para poder ver alguma coisa. Diferente do primeiro, olha só o espaço que tinha entre o 3 dias e o 19 dias, né? Aqui não ficou pronto nada, né? Então, isso é um risco para a gente em relação à expectativa do cliente. A gente também tem outras métricas. Então, por exemplo, aqui esse gráfico de lead time. Então, por exemplo, quantos dias a gente está gastando com planning, quantos dias de sprint, quantos dias de validação nossa, né, a validação final, e o lead time total, né? Quanto tempo está demorando para chegar alguma coisa para o cliente, né? Percebe aqui no lead time analysis, essa barrinha azul aqui da planning, a gente começou com um número bem elevado de dias de planning, depois foi abaixando, ó, né? Então a gente fez algumas coisas para poder melhorar também essa quantidade de dias de planejamento, né? Para depois começar o desenvolvimento. Então são alguns gráficos, a gente também utiliza aqui o Burn Down para poder acompanhar o desenvolvimento do time, como que o time está como que a performance do time dia a dia, né, em relação ao ideal, que é a linha vermelha. Outra coisa em relação ao processo é a parte de DevOps. Então a gente tem um time que cuida de DevOps e um time de desenvolvimento. O que a gente fez? Cara, vamos unir o time de DevOps com o time de desenvolvimento. Então, quando a gente faz o planejamento de uma sprint, de um ciclo de desenvolvimento, a gente coloca esses dois caras para conversar, né? Então a gente vê muita empresa ainda que esses caras estão separados, mas a cultura do DevOps é colocar o time de desenvolvimento e o time de operação juntos desde o início da sprint para poder começar a se falarem ali. Eu preciso de uma infra com X, Y e Z tecnologias, e esses caras se conversando aqui desde o início do ciclo de desenvolvimento de alguma coisa. Então, o pessoal de DevOps, né, que cuida da operação, e o pessoal de Dev, eles participam de dailies, reuniões diárias, breakdown, discussões técnicas bem constantes, retrospectivas. A gente também está tentando ao máximo fazer adoções de práticas de integração contínua, deploy contínuo. A gente utiliza aqui bastante a AWS para poder fazer desenvolvimento em nuvem. Com isso, a gente tem algumas coisas em CloudFormation para poder facilitar o deploy nos diferentes ambientes, né, tanto de teste quanto em produção. Então, DevOps, a grande diferença que a gente fez aqui foi colocar o Ops e o Dev mesmo junto desde o início da implementação. Bom, outra coisa, retrospectiva, né? Retrospectiva, o que é retrospectiva? É o final de um ciclo de desenvolvimento. A gente reúne todo mundo e verifica quais são os pontos positivos daquele ciclo de desenvolvimento, quais são os pontos negativos e o que a gente, né, quais foram as ações para poder melhorar, né? Então, a gente coloca um board como esse aqui, um quadro, a gente utiliza aqui o Trello para isso, e qualquer um pode entrar nesse Trello e pode colocar lá os pontos positivos, né, os pontos negativos que a gente precisa melhorar e depois a gente pensa nas ações em relação a esses pontos negativos aqui. Quando que a gente faz a retrospectiva? É a primeira cerimônia depois que a gente entrega uma determinada versão, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente entrega uma versão é poder reunir todo mundo e discutir isso aqui. O que foi legal, o que pode ser melhorado e algumas ações em relação aos itens não tão bons. Pessoal, até agora está tranquilo? Alguma dúvida aí?
Cara, vocês estão entendendo tudo mesmo? Beleza, então, vamos lá. Bom, comunicação, pessoal, olha só, eu estou aqui no CID, em Campinas, tem a Samsung em São Paulo, então a Samsung fica em São Paulo, é um prédio que tem ali a parte comercial, a parte de marketing, que a gente pega as necessidades deles, as dores deles para poder fazer alguma coisa. E tem também o FPE, como eu falei para vocês, lá em Recife, que ajuda a gente no desenvolvimento das soluções. Então, olha só, a gente tem 3 lugares diferentes, né? Campinas, São Paulo e Recife. Se eu pegar essa trajetória aqui, deu em média, deu 2.792 quilômetros, né? Então, a distância física é algo bem presente no dia a dia aqui nosso, pessoal. É uma coisa que a gente precisa cuidar dela com bastante carinho, né? Então, por quê? Olha só, a gente tem 3 times, né? Então, a gente tem Campinas, como eu falei para vocês, Recife e São Paulo. E a quantidade de pessoas que são envolvidas nesses projetos é muito grande, dependendo da complexidade do projeto. Então, tem times, sei lá, que somam 20 pessoas, times de 15 pessoas, e dependendo da quantidade de pessoas em cada time, a comunicação começa a complicar, né? Bem exponencialmente. Então, imagina cada pontinho desse aqui uma pessoa. Então, quanto mais pessoas no teu projeto, a comunicação vai ficar cada vez um pouco mais complicada. E você, gerente de projeto, coordenador de projetos, tem que ficar atento para que as informações não se percam, né? Esse é o principal desafio que você tem quando tem muita gente envolvida em um determinado projeto. Então, por exemplo, 14 pessoas. Num projeto, eu tenho 91 linhas de comunicação, né? Então, e nessas linhas de comunicação, a gente tem que fazer alguma coisa para que as informações não se percam. Disponibilidade é um outro desafio, né? Então, como a gente está em locais diferentes, a gente precisa ter meios para que a gente possa marcar reuniões e ter a disponibilidade das pessoas. Em momentos críticos, a gente consiga encontrar uma determinada pessoa em tempo hábil. Então, isso é um desafio bem constante para a gente. Ruídos é o seguinte, a informação ela tem que ser transparente e precisa ser conhecida por todo mundo, né? Então, uma informação que foi feita por uma pessoa, ela precisa estar em algum lugar onde as outras pessoas possam também ter conhecimento e não perder. Então, o ruído é uma das dificuldades também, né, que a gente tem que, no dia a dia, a gente tem que tomar atenção. Bom, comunicação remota, o que a gente usa para poder fazer reuniões entre os times, né? Olha a quantidade de ferramentas, né? Por que essa quantidade? Porque pode ser dependendo das pessoas que estão dentro da Samsung, ou dependendo também dos times que a gente está gerenciando, essas ferramentas também são diferentes. Então, a gente já trabalhou com Skype, Microsoft Teams, o Slack, o Appear e o Zoom. Agora, olha só, vamos supor que nenhuma dessas ferramentas você não tenha a resposta rápida das pessoas que você quer. Cara, o mais tradicional é o que? É o WhatsApp, né? Então, você vai lá, tenta encontrar um número lá do teu dono do produto, do teu PO, para você tirar dúvida com ele sobre determinada tipo de situação. Então, o WhatsApp também é utilizado. Algumas dicas aí para comunicação remota, né? Quando você tem times distribuídos. Não deixe mensagens sem serem respondidas. Então, com essas ferramentas aqui, a maioria a gente consegue ver quem pelo menos visualizou a mensagem que você enviou e tenta dar uma atenção a elas, né?
Então, também uma outra questão, tenha chats separados para conversas informais, então chama o cara também para conversar sobre outro tipo de coisa, além de trabalho, para poder cada vez mais estreitar a relação entre esses times, né? Apesar de estar muito distante, a gente precisa ter a sensação que essas pessoas estão próximas com conquistar um determinado tipo de objetivo, né? Se você tem times espalhados também em regiões diferentes, como é a minha situação, tenta aprender um pouco mais sobre a cultura daquela região, né? Então, por exemplo, o Recife tem lá a cultura, tem várias coisas regionais que eles apreciam. Tenta entender aquela rotina deles, né? Isso aqui eu já falei. Agendamento de reuniões, tenta utilizar ferramentas, Outlook, por exemplo, para poder falar assim, olha, esse determinado horário a gente vai ter reuniões periódicas, né? Então você marca ali um calendário e está todo mundo sabendo. Bom, transparência, pessoal, uma coisa bem... uma outra dica que a gente sempre dá também quando em situações de times remotos se você tem um gestor de projetos em cidades diferentes, por exemplo, tenta não criar obstáculos e deixa o time técnico conversar de maneira fluida, né? Não tenta ser ali um meio de campo entre os times, deixa que as pessoas conversem para poder chegar numa determinada solução técnica a mais viável possível, né? Bom, descubra o canal de comunicação que você consiga ter, né? Então, se você não está conseguindo conversar com determinada pessoa através do Slack, por exemplo, cara, utiliza o WhatsApp. Vamos ver se ele está online no WhatsApp. Vai tentando até você conseguir. Se você não consegue nenhuma ferramenta, cara, vai pelo telefone. Chama a pessoa e troca ideia ali mesmo pelo telefone via voz. Ok? Então, somente lembrando que o Manifesto Ágil ele fala o seguinte, ó, pessoas relacionadas a negócios, desenvolvedores devem trabalhar em conjunto, né? E diariamente, durante todo o curso do projeto. Então, no meu caso, eu tenho a parte de negócios em São Paulo, eu tenho desenvolvimento em Campinas, desenvolvimento também em Recife. Fisicamente, esses caras estão separados, mas a gente precisa fazer de alguma forma e de maneira bem constante, diariamente, que o senso, eles estejam próximos ali, né? É aquele senso de pertencimento mesmo, né? Eu estou longe fisicamente, cara, mas eu sinto que a gente está próximo, né? E a outra dica, pessoal, tenta falar sempre a verdade. Então, independente do fato que está acontecendo em determinados times, tá tendo um bug aqui, Fred, que a gente não sabe o que está acontecendo, vamos juntar o time de Campinas com Recife para a gente tentar resolver o problema. Então, a gente tenta sempre expor esse tipo de coisa para os times, né? Não tenta esconder alguma coisa para os times, vamos falar sempre a verdade. Bom, a gente utiliza algumas ferramentas para poder armazenar as informações do projeto num lugar único. Um deles é uma ferramenta chamada Confluence, da Atlassian. A gente tem basicamente uma árvore de diretórios como esse aqui. A gente coloca lá o roadmap, a parte de gestão de projetos, as histórias que fica aqui em requisitos, a parte de design, o X, o Y, parte de desenvolvimento, teste e aceitação do produto. Então, a gente também tem uma parte de Gira, da Atlassian. Alguns projetos a gente também trabalhou com Trello, para poder pegar métricas do Trello, a gente tem um outro sisteminha que chama o Corello. Então, tem algumas ferramentas que podem te auxiliar em times remotos, como esse caso aqui. Bom, qualidade, pessoal. Produtos, especialmente que a gente faz para Samsung, a gente basicamente fala que, por isso está um zero entre aspas aqui, o bug tem que ser praticamente zero. A gente não, bug zero para a gente não pode ter bug crítico. A gente não pode mandar alguma coisa para o mercado e que tenha bug. Então, por isso que o nosso time de desenvolvimento, o nosso processo de desenvolvimento tem que ter muito teste automatizado e times ali rodando testes ao longo da sprint inteira, não somente no final. Geralmente, uma sprint do Scrum, né,
por volta ali de 30 dias, a gente coloca em produção. Então, a gente não tem muito o conceito de fazer uma sprint, avalia o produto, começa uma sprint sem colocar em produção. A gente, a maioria, sei lá, 99% das vezes, o final de uma sprint, aquele produto vai para a produção. Baseado nisso, a gente, teste para a gente, eu acho que é muito, já está muito enraizado e já virou uma cultura mesmo. Então a gente utiliza aqui o MindMaster, é como se fosse um mapa mental. A gente coloca aqui os cenários de teste para cada história. Né? Então imagina que o home screen tem uma história e a gente coloca todos os casos de teste, né? Nesse mind map, nesse mapa mental de cenários de teste. A gente executa os testes, né, durante o desenvolvimento das features, como eu falei, a gente automatiza testes, a gente utiliza aqui para back-end o Python, com biblioteca requests, front-end web com Python também, com Selenium, mobile com Appium, Python com Appium. Então aqui, basicamente, é o que a gente usa para poder fazer o desenvolvimento de testes. Então, pessoal, voltando aqui, não sei se vocês percebem, mas o perfil do testador hoje que a gente procura é aquele cara um pouco mais safo em desenvolvimento, né? Um cara que somente faz testes funcionais, ele vai perder funcionais exploratórios, que eu falo, ele vai perder um pouco de espaço aqui, né? Então, o teste automatizado é cada vez mais importante para a gente, né? Por que é importante para a gente o teste automatizado? Quando a gente manda alguma versão em produção, a gente utiliza esses testes para poder fazer aqueles testes de regressão, né? Ver se alguma outra parte do sistema não foi quebrada. Né? Então, por isso que é importante os testes automáticos que o pessoal faz. Bom, vamos supor que, lembra lá aquele quadro, tem lá um undertest, né? A raia do pessoal que está fazendo testes mesmo. Vamos supor que aconteceu um bug crítico, né? A gente marca aqui coloca uma etiqueta, se for o Trello, a gente coloca uma etiqueta chamada issue blocker issue, falando assim, poxa, ó, aqui tem um bug crítico que a gente precisa resolver, senão eu não consigo passar para a coluna Done, né? Então, quando um testador coloca essa etiqueta aqui, significa assim, desenvolvedor, para o que você está fazendo, vem aqui, resolve esse bug para mim e depois você volta à atividade que você estava fazendo. Então, isso aqui é mais prioritário do que qualquer desenvolvimento. Ok? Então, a gente chama isso de red line, né? Que é basicamente ver lá do sistema Toyota de produção, né? Quando acontecia algum problema em um dos carros e esse problema é realmente importante, tinha uma linha vermelha na montagem, eles apertavam aquilo e parava a fábrica inteira. No caso aqui, eu não estou parando o time de desenvolvimento inteiro, eu estou parando alguém para poder vir resolver o problema e depois continuar com o teste. Algumas estratégias de teste que a gente tem o teste de funcionalidade, né? A gente tem teste de integração. Então imagina que um sistema é formado por várias partes, vários módulos. Quando esses módulos se reúnem, como que isso funciona? Então a gente faz o teste de integração. Tem o teste de UI e UX. Então a gente verifica se os componentes, as cores, a interação, tá da forma como a gente prototipou lá no início. Tem um teste exploratório mesmo, que é teste simples, né? Pega a aplicação, começa a mexer nela e verifica se deu algum bug. Teste de segurança, aqui são testes mais parrudos em relação a hacker, testes de penetração, testes de um monte de tipo de teste aqui relacionados à segurança. Segurança. E por fim, teste de desempenho, né? Então, por exemplo, nossos sistemas eles geralmente recebem muita carga de requisições. São muitos usuários acessando eles. Então a gente utiliza algumas ferramentas para poder simular esses testes de carga, né? E teste de estresse que pode acontecer em produção. Bom, isso a gente vai mapeando aqui no cardzinho do Trello, a gente vai colocando ó, o que a gente já fez, o que está faltando. O Cid, aqui no caso, fez o teste de feature,
quais são os bugs que apareceu. Então, aqui o LSSA 655 do lado direito ali, qual foi o bug aberto em relação ao teste dessa funcionalidade. Então, está tudo mapeado aqui no Trello. Bom, algumas métricas também de teste, quais passaram, quais falharam, quais são as features que deram erro, quais não deram erro. Então, olha só, quais são os cenários de teste que dos 719 cenários de teste, 94 passaram e algum 5, alguma coisa não passou. Né? Então, isso aqui é um relatório que é gerado aí depois da execução dos testes automáticos. Pessoal, até aqui tranquilo? Boa aí? Deixa eu ver. Bom, vamos lá então. Pessoal, aí vem aquela estrelinha que eu coloquei lá no diagrama do nosso amigo Sarrota, né? Aquela agilista que a gente pegou como base para poder fazer a adoção ágil. São as pessoas, né? Então, o que a gente faz nos times, pessoal? Então, a gente tenta dar para as pessoas que trabalham aquele sentimento de dono do produto. O que significa isso aqui? Mesmo o desenvolvedor estando desenvolvendo ali, codificando uma determinada parte do sistema, sei lá, vou chutar aqui, cadastro de usuário, mas o sistema é formado por um monte de outras telas, um monte de outras coisas. A gente quer dar a sensação para esse desenvolvedor que ele é o dono não somente dessa tela de cadastro de usuário, mas ele é o dono do produto por inteiro. Né? Então a gente quer dar esse sentimento que ele realmente faz parte daquele produto e esse produto vai para um monte de gente. Então esse é o sentimento que a gente quer dar para cada desenvolvedor que trabalha com a gente. Apesar que a gente tem alguns times separados, então a gente tem um time de desenvolvimento, tem um time de teste, a gente acha que é importante também responsabilizar cada colaborador, cada pessoa em todas as fases do processo de desenvolvimento. Não é porque o desenvolvedor ele não cuida do teste final que ele não deve se preocupar com a qualidade do software. Pelo contrário, ele tem que se preocupar com a qualidade do software desde a sua implementação, fazendo lá os testes automatizados, fazendo os testes unitários. Então, ele precisa saber de todo o processo de uma etapa do desenvolvimento de software. Outra coisa que a gente faz, né, que a gente já fez, imagina que você tem um problema bem complexo, você tem uma equipe com diferentes skills, ok? Diferentes conhecimentos. Pode ser que esses conhecimentos se conflitam ou as opiniões se conflitam para poder resolver um determinado tipo de problema. A gente já utilizou também uma técnica, um Canvas, na verdade, chamado Learn Canvas, né, que vem do Learn 3.0. Então, você tem um determinado tipo de problema, você coloca nessa primeira coluna à esquerda, você depois preenche o resultado esperado. Então, por exemplo, eu estou com um problema que o tempo de resposta de uma tela não é 10 segundos, né? Ou seja, para aparecer aquela tela demora 10 segundos. É um tempo muito grande. Então, você coloca o problema na primeira coluna, resultado esperado. Eu quero que a tela apareça para o usuário em meio segundo. Ok? E a partir desse problema e desse resultado esperado, você coloca o time numa sala e tenta falar para esse time discutir quais foram as experiências que esses caras tiveram antes em outras empresas, ou lendo artigos, ou sei lá, whatever, qualquer coisa. Baseado nessas experiências, quais são as ideias para poder resolver esse problema, né? E depois, por último, quais dessas ideias eu posso pegar para poder tentar. Então, eu posso pegar uma única ideia, eu posso pegar um conjunto de ideias e por aí vai. Então, é um tipo de uma dinâmica que você pode fazer para o time para poder resolver problemas bem complexos aí, que é o nosso dia a dia, né? A gente está num sistema complexo, né? Bom, o que mais? Outra coisa, autonomia. Né? A gente tenta dar para o time autonomia técnica para que eles possam realmente pensar e colocar na prática tudo que eles sabem, né? E essas decisões
são compartilhadas entre as empresas que fazem o software, né? O CID e também a UFPE. Né? Então, a gente tenta engajar o time e dá também a eles autonomia para poder tomar as decisões técnicas as mais que eles acham as mais viáveis possível. E a outra coisa, que é o número 4, qualquer conquista que vocês tiverem, que a gente recomenda, qualquer conquista num projeto, vamos tentar dar visibilidade para o time, né? Então, através de reuniões, através de envio de e-mails, através de mensagens. Um exemplo disso é esse aqui, ó. Então imagina, eu estava eu era gerente desse projeto aqui, e esse projeto era muito complexo, né? E a gente estava passando por uma situação que estava acontecendo alguns bugs, e a gente precisava corrigir aqueles bugs, né? Então a gente passou alguns dias ali concentrados, dedicados para poder fazer aquilo. A gente conseguiu entregar a versão e o cliente retornou com a seguinte mensagem. São 2 frases somente, olha só. Bom, consegui fazer os testes, parabéns, vocês corrigiram todos os pontos que sinalizamos. Então, isso aqui foi uma mensagem tão forte, porque veio de um cliente bem que nos demandava um pouco mais de cuidado, e passamos para o time, e o time ficou empoderado, ficou agradecido, porque a gente conseguiu realmente resolver os problemas que foram direcionados para a gente. Né? Então, tenta ter transparência, envia, celebra para o time o que está acontecendo nos projetos. Outra coisa, lembra daquele gráfico lá que eu falei no início aqui da palestra, né? O que era antes e o que foi depois? Isso aqui é na UFPE, pessoal. A gente vai lá e tem uma área que a gente consiga colocar os resultados principais do nosso time, né? Então aqui a gente está celebrando, né, uma evolução de um projeto entre um ano e o outro, e foi bem legal. Bom, gestão de pessoas, pessoal. Existe então um mindset que é o Management 3.0, e ele nos dá algumas técnicas para poder fazer uma gestão de pessoas um pouco melhor, ok? Então, uma das técnicas que ele dá para a gente é esse Personal Maps. Você faz Personal Maps para poder unir cada vez mais o pessoal do time. Então, como a gente está distante e muitas vezes a gente não conhece a realidade de cada uma das pessoas, a gente pode fazer cerimônias de personal map e falar mesmo detalhes da vida pessoal que pode ser interessante para o time ou não, ok? Então, outra coisa também é o Kudocard. Kudocard é como se fosse reconhecimento, né? Então, são pequenos cardzinhos que você pode escrever um reconhecimento, alguma coisa positiva para determinado tipo de pessoa, para uma pessoa ou para um time inteiro. Tem Kudocard também em forma eletrônica e não somente impressa. Então, se você está numa cidade e quer mandar um Kudocard para um time que está numa outra cidade, você também consegue fazer esse tipo de coisa. Uma outra coisa é feedback constante. Então, a cada X tempo, a gente está tentando fazer feedback constante, né? Lembrando que no Scrum a gente tem a retrospectiva, né? Então, é mandatório a gente fazer a retrospectiva e dar o feedback para o time em relação ao que foi bom, o que foi mais ou menos e algumas ações. Feedback constante aqui também é de forma individual, né? Então eu chamo a pessoa e faço a mesma coisa, né? O que baseado em fatos, o que foi legal, o que pode ser melhorado. Outra coisa também em relação à gestão de pessoas, a Management 3.0, é sessões one-on-one. Né? O que esse cara aqui faz? Aqui eu não estou dando feedback, são somente reuniões bem pontuais que eu faço com uma determinada pessoa, um determinado colaborador, e ali eu estou tentando conhecer as pessoas para poder saber mesmo do dia a dia dela, se ela está precisando de alguma coisa, e ter uma maior proximidade, né? Bom, celebrações, happy hours, melhoria constante, então
A cada sprint a gente está tentando melhorar o nosso processo de desenvolvimento, a nossa relação também entre as pessoas e também abertura, sugestões e críticas, né? Então, ter um canal mesmo que a gente consiga fazer essa melhoria constante, né? Através de sugestões e críticas. Aqui são somente algumas fotos, pessoal. Isso aqui é um Kudocard, ó. Isso aqui absolutamente fantástico. Você escreve uma mensagem e dá para o time. Muito feliz, é um outro Kudocard. Aqui são algumas celebrações do pessoal de Recife, de final de ano, de happy hour, por aí vai. Esse aqui, ó, no meio da tela, é um exemplo de personal map. Então, você coloca aqui algumas coisas, por exemplo, família, valores, casa, amigos, hobbies, e você pode fazer dinâmicas que você consiga conhecer as pessoas que estão trabalhando com você, ok? Bom, são algumas dinâmicas do Manage 3.0 que a gente coloca no dia a dia dos times para poder melhorar a gestão, motivação, engajamento das pessoas que estão nesses projetos. Uma coisa que a gente está fazendo, que está em andamento, já faz quase um ano nisso aí, a gente quer ter um time full stack. O que é um time full stack? É um time que faz o back-end, faz lá o código de back-end e também faz o código do front-end, né, a parte visual ali. Se eu conseguir um time full stack, o que significa isso? Eu não tenho aquela fila de integration, né, de Red for Integration, que quando o back-end fica esperando o front-end ou vice-versa, né, para ficar pronto. Né? Então, para uma funcionalidade ficar pronta, eu preciso do back e do front-end. Se eu tivesse a mesma pessoa fazendo as duas partes, ia fluir melhor naquele quadro Kanban e ia ficar mais rápido até chegar ao cliente. Então, é como se fosse um desenvolvimento ponta a ponta, né? Para que isso aconteça, a gente tenta verificar quais são as pessoas que queiram ser um desenvolvedor full stack. Né? Então, a gente tenta fazer alguma dinâmica do tipo mapa de competências, o que falta para que esse cara seja um full stack. Né? Quais são as tecnologias que ele precisa saber para que seja um full stack. Então, a gente tenta fazer aí um coaching técnico de forma bem individual com essas pessoas. Conclusões, pessoal. A gente lista 12 itens-chave de sucesso aí, né, para que a gente tenha um projeto que possa rodar de forma distribuída, de forma remota. O primeiro delas é foco na eficácia, né? O que é eficácia? É fazer mesmo o que precisa ser feito. O que é importante para o meu cliente? Qual é a dor do meu cliente? Isso é eficácia. É fazer somente o que precisa ser feito, não inventar coisas que o cliente não vai usar. A gente precisa ter visibilidade do fluxo, né? Do fluxo aqui do processo de desenvolvimento. Então você precisa olhar alguma ferramenta e verificar, poxa, essa funcionalidade está em testes, essa funcionalidade está em desenvolvimento, essa funcionalidade tem algum impedimento, qual seria o impedimento? Definição de DONE, né? Que é definição de feito. Tem que estar bem definido esse tipo de coisa. O que é definition of done? Quais são os testes que precisam serem feitos para que uma feature, uma funcionalidade precisa estar ok. Né? Isso tem que estar bem acordado. Gatekeepers, que a gente falou, né? Que são o que precisa estar ok para passar de uma coluna para outra do quadro Kanban. Validações frequentes das features durante o ciclo. Então, não é somente testar no final do desenvolvimento, é também testar durante o desenvolvimento. Né? Então, eu tenho praticamente toda a sprint, todo o ciclo de desenvolvimento de um mês, sei lá, fazendo testes. Né? Então, se você deixar somente para o final, você vai correr algum risco de não entregar aquilo que o cliente quer em produção. Tenta automatizar os testes que vocês estão fazendo, né? Porque isso aqui você vai conseguir ter muito benefício quando o teu produto começar a evoluir. Né? Então, a automação de testes é uma das dicas aí de sucesso. Bom, utilizar ferramentas que te dá algumas visões complementares. A gente utiliza, então, Trello, Burndown, Gira, e por aí vai.
né? DevOps, pessoal, aqui DevOps significa mais a questão da cultura. Coloca a parte de Dev e Ops falando mesmo, né? Coloca esse pessoal de operação, de infraestrutura, desde o início do desenvolvimento, para que eles sintam o que vem de problema e que precisa ser direcionado, né? A gente utiliza também uma ferramentinha chamada Decision Logs, né? Não é uma ferramentinha, é como se fosse uma página no Confluence, que a gente coloca ali algumas coisas que a gente precisa traquear. O que é traquear? A gente precisa rastrear e não perder de vista, né? Então, isso ajuda bastante a não esquecer de algumas coisas importantes do projeto durante o tempo. A gente acabou de falar, empoderar o time, algumas ações de team build, né, de construção do time. A gente utiliza aqui muito Management 3.0, algumas práticas para poder fazer essa formação de time. E principalmente aqui o último, empatia, né? Então a gente precisa conhecer como que é o nosso parceiro, no caso aqui o FPE. O FPE precisa conhecer a gente aqui, que é o CID, e a gente precisa também conhecer a Samsung lá em São Paulo, quais são as dores, quais são as ansiedades e por aí vai. Por aí vai. E, então, ter transparência entre esses caras aqui, sempre falar a verdade. Pessoal, para finalizar mesmo a palestra, antes das perguntas aí, tá vendo essa estrada aqui? Essa estrada aqui, ela é do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Ela é meio sinuosa, eu acho que é uma das mais, como é que posso falar, uma quantidade de curvas que tem no Brasil. O que eu quero falar para vocês é adoção ágil ou transformação ágil. É um caminho como esse, ok? A gente tenta uma determinada prática, um determinado desafio, pode dar certo, pode dar errado. Se der errado, você vai lá, conserta e começa tudo novamente quando der errado. Se deu certo, beleza, continua com aquela prática e vai refinando ela. É um caminho que a gente tenta ver o final, mas o grande objetivo é responder às mudanças do nosso cliente da forma mais apropriada possível, né? Então, é o conceito de agilidade que a gente tem em mente. Gustavo, Fran, posso falar um pouco mais sobre o curso aí? Sim. Show. Bom, pessoal, eu falei um pouco de Management 3.0, do que a gente aplica aqui no CID, Samsung, o FTE. É um mindset de gestão mesmo, e que a gente aplica principalmente em time de desenvolvimento de software, e que dá muito resultado para a gente. Hoje a gente, eu acho que demorou muito para que os gestores de projeto, líderes, gerentes de projeto, coordenadores, se situassem que o maior ouro que eles têm nas empresas deles são as pessoas, né? Então, antes não era muito compreendido esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa mentalidade está um pouco mudando agora e que o maior bem que uma empresa pode ter são as pessoas e que a gente precisa fazer algumas coisas para que a gente possa motivar essas pessoas, possa fazer uma gestão melhor das pessoas que estão nos projetos, possa dar autonomia para essas pessoas e no fim a gente consiga ter mais produtividade no nossos times, né? Então, o Management 3.0 veio um, veio dois, depois procura na internet o que é um e o dois, mas o Management 3.0 é mais focado nesse tipo de coisa. Ele tem ele é mais voltado na visão das pessoas, mas no fundo ele quer que os times produzam mais, ok? Então a gente precisa fazer algumas coisas para que as pessoas produzam melhor e mais também. Existe um curso, um workshop oficial do Manage 3.0, que é dado no mundo inteiro, e existe algumas pessoas que podem dar esse curso aqui no Brasil, né? Então eu sou uma delas, e eu percebi que esse curso era dado muito fora, somente em cidades maiores, tipo São Paulo, Campinas, onde eu estou,
e outras capitais, BH e por aí vai. E esses cursos muito dificilmente chegam em cidades um pouco a nível médio, como por exemplo Uberaba, né? Então, a minha intenção é pegar esse curso, esse workshop que é oficial do Manage 3.0 e trazer para Uberaba em abril, né? Então, é um curso de 2 dias, já tem as datas pré-definidas, o Simpla já está aberto para poder fazer as inscrições. Depois de 2 dias, você vai ganhar um certificado mesmo oficial internacional do cara que criou o Manage 3.0, que é o tal do Hurgen Apelo, que eu falei lá no início desse material, que é uma referência em gestão hoje. Então, é um curso totalmente voltado aí para as coisas mais modernas em gestão de pessoas, de projetos, independente que é de software ou tipo de indústria que a gente tem por aí, ok? A turma de Uberaba já está aberta já faz um tempo, o curso é em abril. A gente abriu a turma de Uberlândia hoje, que vai ser em maio. Essa de Uberaba e Uberlândia, as duas, vai ser no Sebrae, Sebrae Uberaba, Sebrae Uberlândia. E a gente abriu ontem também a turma de Ribeirão Preto, que vai ser em junho, ok? Então, se vocês entrarem com esse link aqui, utilizando ou esse QR Code, vocês vão já ter 5% de desconto na inscrição. Além disso, o valor pode ser dividido em 12 vezes, caso queira. É mais esse recado aí, Gustavo e Fran. Beleza. Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram tirar, tanto do curso, tanto da palestra, tanto alguma outra coisa que vocês queiram